Olá, vamos ver quem está chegando aqui. Hoje vamos falar sobre liberdade. Albertino entrando, Maria, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar o que é ser livre, né? Vamos falar. A liberdade começa agora. Quem será que entra nessa energia da liberdade? Vamos ver quem é livre ou se deseja ser livre. Será que vocês sabem o que é liberdade? Será que vocês escolhem a liberdade? Então, vamos falar hoje, é claro, dessa liberdade emocional que controla todas as outras liberdades. Vamos falar da liberdade emocional que controla a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de movimento, a liberdade de escolha, sim, a escolha que muda tudo na nossa vida. Lembrando aqui que liberdade não é libertinagem. Mas qual é a diferença, Mônica, né? Vocês devem estar se perguntando qual a diferença de liberdade e libertinagem. Então, a liberdade tem muitas possibilidades de escolhas, com ações livres, com autonomia e direito de autodeterminação, desde que não se sobreponha e restringem, né, a liberdade alheia e o bem comum de todos. Seja bem-vindo, Gabriel. E o que é libertinagem? Libertinagem é compreendida como uma exploração dos limites da liberdade. Isso quer dizer que as regras, né, alheias, sem regras, sem moderação, muitas vezes está relacionado a um comportamento, às vezes até sexual lícito, lascivo, ao egoísmo e assim ao interesse próprio, sem respeito ao próximo. A libertinagem coage as pessoas. Isso significa forçá-la, manipulando, pressionando, de alguma forma agir contra sua vontade ou contra a vontade sua própria, com seus próprios interesses. Essa ação pode ocorrer de diversas maneiras, seja por meio de ameaças, chantagens, violência, intimidação, abuso emocional, entre outras formas de pressão indesejada. A coação pode ser sutil ou explícita e pode ou acontece em diferentes contextos, como em relacionamentos pessoais, ambientes de trabalho, ambientes familiares, esferas políticas ou sociais. Quando uma pessoa é coagida, ela muitas vezes se sente vulnerável, sem liberdade de escolha e com muita autonomia compreendida ou comprometida. Seja bem-vinda, Ana Karina. Então, é importante reconhecer e combater a coação. Isso, pois ela viola a liberdade individual, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Promover um ambiente mútuo de respeito em cada possa agir de acordo com a própria vontade e fazer escolhas autônomas é essencial para garantir o bem-estar, a justiça social e em uma sociedade. Então, fique atento ao que foi falado sobre libertinagem até aqui, para identificar se você é livre, se você está livre ou não. Foque no agora, isso, o momento é agora, escute o seu corpo e sinta em que você está preso, qual prisão da sua mente você se encontra. Então, se você deseja ser livre, vai precisar sim entender
aonde você está preso e qual é essa prisão que está lhe prendendo. Essa prisão é da vitimização, é da negação, é da autonegligência, é dos segredos, seus segredos próprios por alguma coisa que fez. É a prisão da culpa ou da vergonha. É a prisão do luto não resolvido. É a prisão da rigidez, do ressentimento, do medo, o medo que te paralisa, do julgamento, da desesperança, ou é a prisão da não aceitação, a prisão de não perdoar. Seja bem-vinda, Ana Paula. Estamos falando sobre liberdade. Essa liberdade aqui não é libertinagem. Então, qual prisão se encontra? Então, a liberdade emocional é a capacidade de uma pessoa experimentar e expressar suas emoções de forma autêntica e saudável, sem ser excessivamente controlada por elas ou por alguém. Isso envolve a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções de maneira construtiva, sem deixar que elas dominem ou impeçam a pessoa de viver uma vida plena e significativa. Então, quem aqui está que é totalmente livre sobre suas ações e as consequências delas? Ter liberdade emocional significa poder lidar com as emoções de forma equilibrada, sem repressão ou supressão, mas também sem ser excessivamente dominado por elas. Isso inclui a capacidade de expressar emoções de maneira adequada, estabelecer limites saudáveis, lidar com o estresse e a adversidade, e manter relacionamentos interpessoais saudáveis. Em resumo, a liberdade emocional envolve um senso de autoconhecimento, autenticidade, resiliência emocional e a capacidade de lidar com as próprias emoções de forma saudáveis e construtiva. Quem aqui está que realmente sabe lidar com todas as suas emoções, sabe controlar na hora que precisa, sabe lidar com elas, sabe se posicionar de forma leve, tranquila, sem criar emaranhamentos, sem criar situações desagradáveis? Bert Hellinger, que é a linha das constelações familiares que eu trabalho e é uma psicologia sistêmica, ele fala no livro, né? No centro sentimos leveza. Vou pegar aqui, que eu deixei separado aqui a folhinha para mim falar sobre o que ele fala, uma parábola dentro do livro No Centro Sentimos Leveza. O que ele diz sobre a liberdade? Ele fala assim: um discípulo perguntou ao mestre: diga-me, o que é liberdade? Que liberdade? Perguntou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que relinchando derruba o cavaleiro só para sentir depois se o pulso ainda está mais firme. Então, quem de nós, né, ou quem de vocês aqui que estão escutando essa live ou vão escutar depois, faz isso? Vai lá, machuca outra pessoa, cutuca, fala mal, critica, derruba essa pessoa só para ver se ela vai ficar mais forte depois? Pensem sobre isso. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoreiro que, após o náufrago, permanece nos destroços em vez de subir o barco do salva-vidas. Então, quantos de nós ficamos removendo as coisas e atitudes que tivemos um dia, em vez de soltá-lo e se salvar a si mesmo, soltar o que não pode ser mudado, né? E mudar a partir de agora. A terceira liberdade, ele fala assim, é a compreensão. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e por ceder onde é fraco permanece de pé. Então lembra-se que mesmo às vezes caindo, tendo dificuldade, vai lá buscar o autoconhecimento para entender, controlar as emoções, saber lidar com elas e escolher ter a coragem, a liberdade de soltar tudo isso que um dia esteve ali e lhe magoou, lhe machucou, para buscar, para criar novas possibilidades,
para mudar o seu próprio mundo. A Ana Paula é psicóloga, está aqui com a gente. Se de repente ela quiser entrar e falar um pouquinho sobre a liberdade, ela diz um ok aqui para mim chamo ela aqui também. Então, como seria, né, mudar toda essa realidade que está preso ali? E diz assim também: isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou: algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é uma grande alma que pensa e procura por meio delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que deixa pensar, ele concede às vezes certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ele o leva até a margem, unindo a sua força a eles. Então, como seria unir a sua força na alegria, na felicidade, no amor e deixar a corrente te levar para esse movimento lindo de autoconhecimento, de cura e de evolução? Uma pessoa livre geralmente é aquela que tem autonomia para tomar suas próprias decisões, agir de acordo com a sua vontade e viver de acordo com os seus próprios valores e crenças. Ser livre também envolve não ser coagido por influências externas, como pressões sociais, políticas ou econômicas. Liberdade é assumir 100% a responsabilidade por todos os seus atos, sem culpar ou julgar qualquer pessoa pela escolha própria. Então, vocês estão preparados para assumir essa responsabilidade? Sabendo que é ali, que é vocês que decidem escolher fazer algo ou não? O que vocês estão escolhendo no seu dia a dia? Ninguém muda até estar pronto. Às vezes, uma circunstância difícil, como um divórcio, um acidente, uma doença ou morte, nos força a enfrentar o que não está funcionando em nossa vida e tentar outro caminho. Outras vezes, a dor interior é um anseio frustrado e se torna tão visível e insistente que é impossível ignorar. Mas a disposição para a mudança não vem de fora e nem pode ser acelerada ou forçada. A mudança vem de dentro. E você está pronto quando se sente pronto, quando algo se acende lá dentro do seu coração e você decide: agora eu vou mudar tudo isso. Agora sim eu vou fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E de hoje em diante eu vou fazer diferente. E diferente de novo. Mudar é interromper hábitos e padrões que não nos servem mais. Se você quer alterar a vida de maneira significativa, não pode simplesmente abandonar um hábito ou uma convicção disfuncional. É preciso substituí-lo por uma versão mais saudável. Quem escolhe percorrer esse caminho de mudar os hábitos velhos, negativos, destrutivos por hábitos novos? Quem aqui encontra uma indicação e a segue como mudança de cura para si mesmo, por seu corpo, para sua alma, para sua mente? Quem inicia essa jornada sabe que é importante repetir não apenas uma vez sobre aquilo de que eu gostaria de se libertar, mas muitas e muitas vezes, o que vigiando seu pensamento o tempo todo para se libertar, estar consciente, estar presente no agora, escutando seu corpo, isso porque o corpo nunca mente para você, mas a sua mente mente o tempo todo. Então, você escolhe percorrer esse caminho de cura, de mudança de hábitos, de pensamentos. Com isso, a gente o que? Consegue e se conecta com a total liberdade. Seja bem-vinda, Laura. Seja bem-vinda, Graziele. Vamos analisar algumas coisas, né? Que você pensou que realmente não ligava a mínima para uma pessoa.
Lembrando que a gente falou que é liberdade, o que é libertinagem, né? Saber a diferença de qual é um e qual que é o outro, se conectar com a sua própria liberdade e ir para o mundo feliz. Então, minha pergunta aqui é: se você realmente não se importa com alguém, que está sendo apenas suficientemente inteligente para não tornar isso significativo. Se você fosse mais consciente do que jamais reconheceria, o que você faria? Qualquer coisa e qualquer pessoa que você considera significativa para a sua vida, você cria expectativas e você fica presa a ela e a você. Então, você se conecta em olhar para isso, em se libertar, em sair do julgamento, em parar de julgar se é bom ou ruim essa pessoa para você, se ela é certa ou errada, se ela fica ou se ela vai embora, ou se ela dá ou toma. Então, o que você pensa sobre isso? Todas as pessoas que estão ao seu redor, você olha com carinho, acolhe e aceita ela tal como ela é, ou você cria julgamento sobre essa pessoa? Você faz esse movimento de querer julgá-la e fazer esse movimento de querer afastá-la ela de você. Lembrando que o que nos afasta da outra pessoa são os julgamentos. Isso, quanto mais eu julgo uma pessoa, quanto mais eu condeno uma pessoa, mais eu me afasto dela e de muitas outras pessoas. Precisamos aceitá-la como ela é. Isso é alegria, isso é felicidade, isso é se conectar com pessoas, porque somos todos um e o que está em nós também está nas pessoas ao nosso redor. Você pode se importar profundamente com alguém e ainda assim não tornar essa pessoa significativa em sua vida. Quando que isso acontece? Quando você ajuda uma pessoa sem esperar nada em troca. Uma pessoa que passou por você, estava com uma necessidade, e você se importou com ela e foi lá e ajudou sem esperar nada. Como seria fazer isso sempre para que o que a gente dá, a gente também recebe? Então, o que você está dando para o mundo que está recebendo em troca? Fique consciente sobre isso, para não reclamar depois, né? E agradecer pelo aquilo que está vindo, porque é dessa forma que vamos identificar, se libertar e nos curar. Então, o que realmente importa verdadeiramente é a liberdade total, essa liberdade de conexão, essa liberdade de expressão, de ser você mesmo, de ser vulnerável, de ir para o mundo de coração aberto e mostrar o que você realmente é, o que você veio fazer aqui. Existe uma ferramenta de Axis, né, que eu separei, que diz aqui, que é para você perguntar se é verdade. Verdade é o quê? É uma ferramenta simples do Axis que ele diz que você pode ouvir qualquer pessoa fazendo ao seu redor. Isso vai mostrar se a pessoa está dizendo para você a verdade ou está mentindo. Então, se você quer ser capaz de ouvir mentira que as pessoas dizem ao seu redor, mesmo quando elas não sabem, ou mesmo quando elas não sabem que estão mentindo, simplesmente pergunte: verdade? Antes de fazer uma pergunta. Pode ser em voz alta ou em sua própria cabeça. Não importa, você e todos os outros presentes saberão se a pessoa está mentindo ou não. Mentindo para você e para si mesma. É uma pequena ferramenta e muito útil. Ela contribui muito para mudar o mundo. Ela contribui para que você seja leve com você. Seria ruim se você utilizasse na sua vida? Ou seria bom? Como seria identificar tudo isso? Essa ferramenta, que é só fazer a pergunta, pode ser mentalmente antes de fazer uma pergunta para alguém, é dizer: verdade? Ela definitivamente aumentaria sua consciência do que está acontecendo em torno de você e em sua vida. E você não quer isso, não é? Como seria se conectar então, né, com a própria sua verdade e a verdade das pessoas que estão ao seu redor? Como seria se libertar de vez de tudo isso? Quando a gente muda, a gente assume o nosso verdadeiro eu,
Quando a gente muda, a vida não é para se tornar uma nova pessoa, mas para assumir o seu verdadeiro eu. Você está preparado para assumir ele, ser livre, feliz e alegre? Porque é ali que está a sua essência. Então, o diamante, o ouro que você encontra único e que nunca poderá ser replicado ou substituído é a sua própria essência, seu autoconhecimento. Isso nunca ninguém vai tirar de você. E quanto mais você se conhece, mais livre, mais feliz você se torna. Não fica preso em nada, em ninguém, em nenhuma situação. Tudo o que lhe aconteceu, que seja as escolhas até aqui, a maneira como lidou com elas, tudo isso não importa, porque não precisamos jogar tudo fora e começar do zero. Seja lá o que você fez um dia ou o que viveu, e o que isso trouxe até este momento. A estratégia definitiva para alcançar a liberdade é continuar sendo quem você realmente é. Não podemos acabar com o sofrimento que vivemos um dia. Não podemos mudar o que aconteceu lá no passado, as nossas histórias. Mas podemos escolher sim a dádiva em nossa vida. Podemos até aprender a valorizar essa ferida, a valorizar o que isso nos trouxe, o que essa dor nos trouxe, o que essa emoção, o que essa pessoa trouxe para a nossa vida. Podemos valorizar e aprender com isso, aprender a levar uma vida leve a partir de agora. Sim. É a partir desse momento que a gente é livre para a vida. É a partir desse momento, quando a gente aceita, quando a gente aprende, quando a gente solta tudo isso, que somos felizes. Entrou aqui Vanessa, seja bem-vinda. Isabel, Emerson Crespim, ele dá formação de terapia de casal. Estou fazendo com ele. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Se de repente quiser falar um pouquinho sobre a liberdade emocional, chamo você aqui, só me dá um ok. Então, como seria você olhar para tudo isso? Como você está preparado para ter essa consciência? Vamos olhar para isso? Você escolhe então decidir sair dessa prisão de se esforçar para ser livre? E encontrar em seu sofrimento suas próprias lições de vida? E escolher qual legado deixará para o mundo? Transmitir esse sofrimento ou transmitir a sua dádiva? O que você escolhe transmitir para o mundo? Qual história você está contando de você que está indo para o mundo e você está ganhando com isso, né? Felicidade, amor, pessoas, alegria e, quem sabe, a tal prosperidade. Você escolhe transmitir a sua dádiva ou você ainda está preso em transmitir só sofrimentos para o mundo? Então, hoje a gente falou sobre vários movimentos sobre liberdade, né? Se libertar, né? Olhar para tudo isso, entender qual a diferença entre liberdade e libertinagem. Então, quem não escutou toda ela pode voltar a escutar depois, para identificar e mudar o seu próprio mundo. Entender em qual papel se encontra hoje na vida. Porque às vezes a gente age tão inconscientemente que a gente está vivendo na libertinagem, porque não entendeu o que realmente é liberdade. Liberdade é o poder de escolha, escolher com facilidade, né? Escolher um mundo feliz para você e para o mundo e para as pessoas ao seu redor. E é ficar acima da coragem, sair dos sentimentos negativos da sua vida e ficar na aceitação, na vida feliz, se conectando com os seres divinos, porque quando a gente está bem, com a alma limpa, a gente se conecta sim com pensamentos saudáveis o tempo todo e atrai essas pessoas para o nosso mundo. Então, se você deseja abrir a porta ou escancarar a sua janela para olhar essas memórias e libertar-se de si mesmo, isso mesmo, quando a gente decide se libertar da gente mesmo, a gente se liberta